Severino veio do Nordeste, com mulher e 4 filhos. Ele veio pois em destino, como todo nordestino, vem ao Rio de Janeiro pra tentar ganhar dinheiro, pra tentar mudar sua sina, de não morrer na caatinga. Entre as décadas de 20 e 30, teve início a ocupação da Rocinha, que viria a se tornar uma das favelas mais populares do mundo. A partir de então, ela viria a abrigar pessoas que procuravam habitar próximas aos bairros em expansão, produzindo mão de obra barata para as elites. Durante os anos 70, aconteceu um forte crescimento populacional na Rocinha, com a migração de mão de obra nordestina, atraída pela oferta de trabalho na construção civil, em especial com a expansão imobiliária, ocorrida na direção de São Conrado e Barra. Durante algumas décadas, a Rocinha era caracterizada por barracos de madeira e zinco. Somente entre os anos de 70 e 80, as casas de alvenaria tomaram quase todo o cenário comunitário, com exceção das regiões mais carentes. Para isso, foi fundamental a experiência de moradores operários da construção civil, e a partir dos anos 90, várias casas foram se transformando em prédios. Apesar disso, muitos moradores continuam vivendo em áreas com risco de desmoronamento, como na Macega, Laboriô e Dioneia, ou em áreas totalmente insalubres. O crescimento desordenado e intencionalmente desassistido pelo poder público à época resultou nos problemas de saneamento básico. Na ausência de um sistema de esgoto, os moradores começaram a utilizar os córregos, criando as valas e valões. No começo, as casas eram próximas aos córregos, mas com o aumento da população, as casas foram sendo construídas em cima das valas. A falta de saneamento tornou-se um grave problema de saúde pública, com o aumento de doenças de pele e respiratórias, e principalmente da tuberculose. Atualmente, a Rocinha é a região com maior índice de tuberculose do estado, sendo o principal foco entre a Rua 2 e a Rua do Valão. Nos anos 70, moradores organizaram mutirões para amenizar a falta de saneamento básico. Somente a partir da década de 80, os serviços públicos chegariam à comunidade através de programas como o Proface e o ProSanear. Outra situação constrangedora é a falta de coleta de lixo adequada. Com áreas íngremes e becos estreitos, é necessário um projeto específico, já que a Rocinha produz aproximadamente 100 toneladas de lixo diariamente. Mas até hoje, a coleta continua sendo feita em lixeiras abertas. Além disso, é de grande importância um trabalho de educação ambiental e a criação de uma cooperativa de materiais recicláveis, com a geração de trabalho e renda. Na Rocinha, a circulação é feita principalmente por becos. Discutir mobilidade é colocar em pauta mais do que os transportes coletivos. É pensar em acessibilidade para todos, principalmente crianças, idosos e deficientes. O transporte coletivo é um problema antigo. A precariedade do serviço e os poucos ônibus representam uma dificuldade histórica para essa população, que sempre foi humilhada com transportes lotados. Mesmo com o surgimento do transporte alternativo em meados dos anos 90, essa realidade não mudou. Atualmente, a situação piorou com as recentes mudanças feitas pela Prefeitura, que legalizou as vans, mas reduziu o percurso e a quantidade de veículos. O plano diretor da Rocinha é resultado de um estudo dos problemas históricos da região, apontando soluções técnicas para melhorar a qualidade de vida dos moradores, com projetos elaborados a partir da participação popular comunitária. Ele surgiu da necessidade de resposta das autoridades públicas do Rio à sociedade carioca, principalmente depois que uma disputa entre bandidos pelo controle do tráfico na favela, no ano de 2004, aterrorizou os moradores da Rocinha, Gávea e São Conrado. No ano de 2005, o governo estadual contratou o Instituto dos Arquitetos do Brasil para organizar um concurso sobre propostas que geraram o plano diretor da Rocinha, ganho pelo escritório do arquiteto e urbanista Luiz Carlos Toledo em 2006.
A ideia central era liberar os valões aos poucos, retirando as casas insalubres construídas em cima deles. Para isso, antes de serem iniciadas as remoções, seriam construídos prédios que garantiriam o direito à moradia com qualidade e os espaços adequados para cada família. Na proposta original, ninguém sairia de sua casa sem uma solução digna, e a velocidade de construção dos novos prédios seria sempre maior que as realocações. A proposta do plano diretor era fazer uma rede de esgoto com ligação domiciliar, permitindo que os diversos valões voltassem à sua função original de córregos. Nesses locais, também seriam construídas escadas drenantes para facilitar a mobilidade, definindo uma malha de circulação na Rocinha sem tirar uma casa que não estivesse em cima do valão. Em março de 2008, o presidente Lula visitou a Rocinha para anunciar as obras do PAC. As intervenções prometidas eram baseadas no plano diretor, tendo como ponto de partida a reestruturação de uma área modelo e a construção de aparelhos públicos com a finalidade de promover melhorias na educação, saúde, cultura, esporte e lazer. Lula retornou em 2010 para inaugurar o complexo esportivo, a unidade de pronto atendimento, a clínica da família e o centro de atenção psicossocial. Nesse ano, foram entregues a nova passarela, a nova Rua 4 e o conjunto habitacional, que foi adaptado às normas da Caixa Econômica Federal, reduzindo o tamanho dos apartamentos e a quantidade de quartos. A Biblioteca Parque da Rocinha, que na proposta original seria Centro de Convivência, Comunicação e Cultura, C4, foi inaugurada em junho de 2012. E somente em julho de 2014 foi entregue a creche, que atenderá 150 crianças da comunidade. Algumas dessas intervenções sofreram modificações por razões políticas, econômicas e burocráticas. Se algumas obras forem entregues com mudanças e atrasos, outras permanecem pendentes, como o plano inclinado da roupa suja e o mercado popular próximo ao valão. Já a revitalização do acesso principal e do caminho do boiadeiro sequer foi iniciada. No que se refere ao saneamento básico, os problemas continuam, mesmo junto aos aparelhos públicos construídos pelo PAC, como a UPA e o complexo esportivo, construído sobre valões e com uma vala mantida dentro do espaço do C4. Além disso, a base da UPP, que atua no Laboriô, tem seu esgoto lançado diretamente na mata em direção à Gávea. Outra promessa pouco ou nada cumprida foi a de participação da comunidade no acompanhamento das obras e definições de prioridade. O Pacto Social e as discussões que resultaram na publicação do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Rocinha não corresponderam às expectativas dos movimentos comunitários, que mal conseguiram ter acesso aos projetos do PAC ou visitar os canteiros das obras em andamento. Os avanços do plano diretor parecem ter chegado ao limite da possibilidade da política pública atual, por propor medidas de intervenções de curto, médio e longo prazos, que são contrárias às lógicas relacionadas ao clientelismo eleitoral e do mercado envolvendo empreiteiras e o setor imobiliário. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Desde que foi anunciada a construção de um teleférico como principal proposta do PAC 2 para a Rocinha, diversos movimentos comunitários se articularam em torno de uma reivindicação histórica, levantando uma bandeira de luta que diz sim ao saneamento básico e não ao teleférico, denominando a proposta governamental como um grande elefante branco. As mobilizações vêm ganhando força com as articulações e debates realizados com várias entidades, como o Ministério Público, o Clube de Engenharia e políticos progressistas, entre outros. Isso fortalece os movimentos no sentido de forçar o governo a dialogar, contrapondo os interesses das empreiteiras e da especulação imobiliária, garantindo os direitos sociais de todos os moradores. Outra questão importante é a expulsão dos moradores pela remoção ou pela gentrificação. Na Rocinha, as realocações se transformaram em remoções injustas, pois os apartamentos construídos foram em menor número que as famílias removidas pelo PAC. Além disso, não foram priorizados moradores de diversas áreas de risco. A outra forma de expulsão é a gentrificação, ocasionada pelo aumento da especulação imobiliária.
Um grande desafio para os movimentos comunitários e sociais na luta de integrar favela à cidade é encontrar meios de impedir a remoção ou a gentrificação. É preciso uma articulação com distintos setores da sociedade para que as políticas públicas não sejam tratadas como benefícios para o morador de favela, e sim como direitos básicos de cidadão, sem que ele seja expulso do pedaço de chão onde alicerçou sua história de vida. Apesar da discriminação em versos vou mostrar minha vozinha tão florida exalando amor nessa passarela. Apesar da discriminação em versos vou mostrar minha vozinha tão florida exalando amor nessa passarela. Na brincadeira de volta apareceu a Margarida, realizando os meus sonhos, colorindo a minha vida. Na brincadeira de volta apareceu a Margarida, realizando os meus sonhos, colorindo a minha vida no meu jardim.